agora a gente fala sobre a economia internacional. A gente fala sobre a tarifa que foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação a produtos exportados pelo Brasil, trazendo aí impactos econômicos, toda essa expectativa de negociação, de redução dessas tarifas que já vão começar a valer em 1º de agosto. A gente repercute essa temática internacional, falando sobre o direito tributário, trazendo especialista nessa área para trazermos informações, entendermos um pouco mais sobre todas essas questões que são bem complexas. Recebendo via tecnologia aqui junto ao nosso Manhã TCM, o advogado, o Cairo David. Seja muito bem-vindo. Alegria em recebê-lo aqui no nosso Manhã. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar para a população em geral um tema tão complexo, tentar simplificar para passar a informação mais real. Cairo David, como esse anúncio feito por Trump ali no início deste mês de julho já vem impactando e aí trazendo muitas expectativas, trazendo também muitos transtornos, não só com expectativa com relação aqui ao nosso país, que já há consequências que estão acontecendo, afetando diretamente toda essa economia, mas também com relação aos Estados Unidos. O que é que a gente já pode primeiro falar sobre esse primeiro anúncio feito lá no início do mês? Trata-se de uma tarifa alfandegária de 50% sobre os produtos importados do Brasil para os Estados Unidos. Essa tarifa também foi aplicada para outros países, mas no caso do Brasil em si, ela entra em vigor agora 1º de agosto. Então, produtos como laranja, que é a citricultura, carnes, aço, o nosso café e as aeronaves da Embraer, eles terão um impacto muito grande porque vai haver a majoração desses valores e há o risco do comércio interno americano ele não querer absorver esses produtos com valores elevados. Porque é óbvio que a indústria brasileira vai passar esse valor que ela vai absorver para os produtos. Então, a tendência é que, num primeiro momento, esses produtos fiquem aqui, mas o comércio brasileiro não tem como absorver tudo e que os Estados Unidos busquem outras fontes, outros países para poder tentar equalizar essa ausência de demanda de produtos que irá para lá. Atualmente, as tarifas dos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil estão ali em 10%. Ontem, Trump anunciou, reforçou esse aumento nessas tarifas, seguindo que no mínimo seria de 15%, podendo chegar até a 50%. Por que a gente traz um pouco dessa área do direito tributário internacional, dessas relações comerciais e dessas decisões? O direito tributário internacional ele se pauta muito pela relação entre países e pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, onde ela serve como, diríamos assim, um guarda-chuva para poder organizar as relações comerciais. Porque cada país tem o seu código tributário, então tem que haver uma organização. Como você falou muito bem, essas tarifas vão de 10% a 50%. São tarifas novas aplicadas, alfandegárias, independente dos outros impostos. Os outros impostos e tributos continuarão a existir, mas a partir de agora, a partir do dia 1º, pelo menos até então, não se sabe se ele vai revogar ou não, a partir do dia 1º vamos ter essa tarifa que vai até 50%, principalmente no caso da citricultura, da laranja em si. O que é algo, caso, como você perguntou no início, caso realmente aconteça, que é semana que vem, já dia 1º, é algo que já vem causando muito temor pela indústria brasileira e que vai fazer uma movimentação muito grande. Vai ser algo bem nada otimista, bem pessimista. Cairo, com relação a toda essa situação que nos preocupa, causam atenção, o Palácio do Planalto, junto com o Ministério da Fazenda, junto também com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços aqui do nosso país e também o Ministério das Relações Exteriores estão tentando articular uma abertura de diálogo, uma negociação com o governo dos Estados Unidos, enviaram inclusive uma nova carta para, enviando
e reforçando esse pedido de negociação com relação a tentar pensar em tentar reduzir essas tarifas impostas, e que a gente traz um pouco sobre a necessidade desse diálogo, quais são as expectativas diante também dessa nova tentativa do governo brasileiro. A tendência é que haja uma rodada de conversas, de diálogos, porque, como eu falei, o direito tributário internacional ele se pauta pela política. Então, a gente tem que deixar de lado ideologias políticas de esquerda, de direita e pensar num país como um todo. Tentar fazer uma união. Então, o presidente, o Congresso, o Palácio do Planalto tem que, como está tentando fazer essa rodada de diálogos com o governo americano, porque isso só é prejudicial para nós. Os Estados Unidos eles têm aonde conseguirem outros países para que forneçam esses produtos. O Brasil talvez não tenha para quem vendê-los, pelo menos vendê-los todos, o que deixaria de ser vendido para o governo americano. Então, como se apontou muito bem, o diálogo é a principal saída, porque se começar uma guerra de taxações, ninguém tem a ganhar, não haverá nada positivo nessa possível guerra. O mais interessante, mais salutar, mais saudável e com a solução mais rápida é o diálogo. Diante dessa perspectiva, né, de que haja essa abertura, esse diálogo, esse momento de negociação entre os dois governos, quais algumas medidas que poderiam ser adotadas, claro, com toda a diplomacia, tentando não aumentar ainda mais essa crise, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, essa crise com relação, envolvendo, infelizmente, também questões políticas, né, como o senhor muito bem mencionou, também não é só uma parte econômica, é também uma parte política. Quais algumas das medidas que, por exemplo, o Brasil poderia tomar para tentar também minimizar todos esses impactos junto ao comércio e à economia local? Na carta que o presidente americano enviou para o presidente Lula, ele citou principalmente o desbalanço nessa balança econômica entre Brasil e Estados Unidos. Ele diz que os Estados Unidos estão numa situação de inferioridade, apesar de terem tido um superávit. Então, para ter esse equilíbrio na balança econômica entre os dois países, ele colocou essas tarifas, ele criou e majorou essas tarifas. Então, eu não sei se o caso do ex-presidente Bolsonaro foi o principal motivo, creio que não, pode ter sido um dos, mas o que ele justifica, que é o que a gente tem que se basear, a gente não pode se basear por achismo, por factoides, mas sim pelo que aconteceu, que foi a carta que ele enviou, foi o equilíbrio na balança econômica. Então eu acho que a reunião, uma possível reunião, para conversar e equalizar tarifas de importação em ambos os países, seria algo que ele não teria como recuar no que disse. Então, uma proposta dessa vinda do governo brasileiro, eu acho que seria algo que daria o primeiro passo e poderia desencadear em algo positivo. E tem que ser logo, né? Porque semana que vem já entra em vigor essa tarifa nova. Falando sobre essa nova tarifa que deve entrar em vigor, né, segundo o anúncio feito pelos Estados Unidos, a partir do dia 1º de agosto, caso ela seja verdadeiramente aplicada e seja imposta aos exportadores brasileiros diante de toda essa transição comercial, como o Brasil também pode recorrer com o OMC, né, trazendo aí também toda essa parte mundial. É possível também tentar abrir um diálogo para que possa unir forças, tentar traçar estratégias para que haja uma redução nessas tarifas? É possível. Apesar de que o Brasil não faz parte da OMC, mas o Brasil segue os pilares da OMC. Então é possível recorrer ao OMC. O que acontece é que grandes potências, como países da Europa, a China, Estados Unidos, Rússia, quando eles sofrem algum tipo de retaliação, a OMC poderia fazer algum tipo de retaliação ao pedido do Brasil para os Estados Unidos, eles, por serem grande potência, eles têm como suportá-las. Então, caso realmente o presidente americano, ele, como diz popularmente, ele bata o pé e não recue, vai acontecer retaliações ao país dos Estados Unidos, mas eles têm como suportá-las. Mas em não havendo um diálogo frutífero entre Brasil e Estados Unidos, o melhor caminho seria o Brasil ir até a OMC
e tentar uma solução menos pacífica e mais concreta diretamente com o órgão. O que aguardar, então, desse momento, né, em que estamos aí visualizando esses últimos dias do mês de julho, já previsto esse tarifaço a partir de 1º de agosto? O que é que a gente traz como mensagem para que o nosso telespectador possa compreender um pouco mais sobre essas nuances e esse assunto que é tão complexo que a gente tenta compreender, né, a cada medida, a cada fala, a cada anúncio, diante de tantos aspectos envolvidos? Até agora, quinta-feira pela manhã, como a gente está agora nessa entrevista, o que a gente vai aguardar é que semana que vem vai entrar em vigor. Não existe nenhuma novidade ou nenhuma luz no fim do túnel dizendo que vai haver um diálogo. Há a procura do governo brasileiro em fazer um diálogo com o governo americano. Mas, até então, não existe nada em concreto. Tomara para todos nós brasileiros, porque por mais que nós não sejamos os importadores, mas toda a economia brasileira sofre com isso, todos nós seremos afetados. Então, esperar, por enquanto, que vai haver a taxação a partir da semana que vem, mas torcer para que eles, como atores mundiais da política mundial, eles consigam chegar no consenso e resolver isso da forma mais pacífica e amigável possível. Sim, quero agradecê-lo pela sua contribuição junto ao nosso Manhã, trazendo esclarecimentos e informações tão importantes nessa área do direito tributário, que nós que não trabalhamos diretamente nessa área tentamos compreender, né? A sociedade geral também tenta compreender todas essas nuances e todos esses aspectos que interferem diretamente também nas nossas vidas. Agradecê-lo, dizer que será sempre uma alegria também recebê-lo em outras oportunidades aqui no nosso programa. O direito tributário nunca teve tão em alta, né? Nunca foi algo tão popular, mas nunca teve tão em alta. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer aos telespectadores e sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima, então.